A série de grande sucesso Game of Thrones, A Guerra dos Tronos, foi inspirada nos romances de George Martin. Em seu primeiro livro, há uma interessante passagem em que se comenta sobre a significação dos metais. Leia o trecho a seguir. Ele me diz que um colar de mestre é feito de elos para lembrá-lo do seu juramento de servir, disse Jon, recordando. Perguntei por que cada elo era feito de um metal diferente. Disse-lhe que uma corrente de prata combinaria muito melhor com a sua toga cinza. Mestre Luwin deu risada. Disse-me que um mestre forja sua corrente com um escudo. Cada um dos diferentes metais representa um tipo diferente de aprendizagem. O ouro é o estudo do dinheiro e das contas. A prata são as artes curativas. O ferro, as das guerras. E disse que havia também outros significados. O colar seria para recordar a um mestre o reino a que serve, não é assim? Os senhores são o ouro e os cavaleiros o aço, mas 2 aros não podem fazer uma corrente. Também é necessária a prata, o ferro e o chumbo, o estanho, o cobre, o bronze e todo o resto. E esses são os agricultores, ferreiros, mercadores e demais tipos de pessoas. Uma corrente precisa de todos os tipos de metais, e uma terra precisa de todos os tipos de pessoas. Com base no trecho e nas espécies químicas envolvidas, assinale a alternativa correta. Letra A. Aço e bronze são ligas metálicas contendo apenas metais em suas estruturas. Então, era para a gente ter o conhecimento sobre metais, sobre ligas metálicas, sendo que o bronze é uma liga que contém apenas metais, já o aço é uma liga que contém ferro e também carbono. Como o carbono não é um metal, então o aço é uma liga que não contém apenas metais. Então não pode ser a letra A. Letra B. Prata e ouro são metais nobres, com potenciais de redução positivos e do mesmo grupo da tabela periódica. Então eu até coloquei a tabela aqui para a gente poder analisar. Olha lá, prata e ouro pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Grupo é a coluna, né, ou a família. Sim, são metais nobres. E a questão do potencial de redução positivo, lembra que se eles são metais nobres, eles não têm tendência a oxidar. Isso quer dizer que eles têm um potencial de oxidação muito baixo, negativo. Automaticamente, seus cátions possuem potenciais de redução positivos. Então, resposta é letra B, já matamos. Mas vamos analisar as outras, porque a letra C também tem uma pegadinha nela aí, que é um pé de página, uma exceção pequena que a gente tem dentro da distribuição eletrônica. Cobre e ferro são metais do mesmo período. Aqui estão cobre e ferro. No mesmo período, então tá certo. Tendo o mesmo número de elétrons no subnível 4s. Se a gente fosse fazer a distribuição do ferro, o ferro tem distribuição eletrônica terminando em 4s2, 3d6. Já o cobre tem distribuição que termina em 4s2, 3d9. E aí existe uma exceção, tá, que ocorre com o cobre, com a prata, com o ouro, que toda vez que eu tiver um elemento terminado em S2D9, como o subnível D é o mais energético e falta apenas um elétron para poder completar esse subnível, ocorre uma hibridização. Ocorre uma transferência de um elétron desse subnível S lá para o subnível D, de modo que o cobre termina em 4s1 e 3d10. Tá? Essa é a forma mais estável do cobre. É por esse motivo que o cobre tem os cátions 1+ e 2+. Ele pode ser 2+ quando ele termina em 4s2 ou 3d9, ou então 1+ quando ele termina em 4s1, 3d10. Quando ele termina em 4s1, 3d10,
Percebam que o subnível D, que é o mais energético, está com os 10 elétrons completos. Então isso deixa esse subnível, que é o mais energético dele, um pouco mais estável. Tá? Então ocorre essa hibridização. Toda vez que ocorre um metal terminando em S2D4, passa-se um elétron do S2 lá para o D4, aí fica 3D5 e 4S1, com 5 subníveis, né, com 5 orbitais semi-preenchidos. E em 4S2 e 3D9, passa-se um elétron do S2, aí fica S1D10, porque ele vai ficar com 5 orbitais totalmente preenchidos. Tá? Então essa era uma pegadinha. Então o cobre, ele não termina com, ele não tem 2 elétrons em no subnível 4s. Ele tem apenas um elétron. Não é essa a distribuição final do cobre, é essa daqui. Por esse motivo a letra C está errada. E na letra D está falando que o estanho apresenta maior densidade e maior ponto de fusão que o chumbo. Aqui estão estanho e chumbo. Densidade, ponto de fusão e de ebulição crescem de cima para baixo e das extremidades para o centro na tabela periódica. O que quer dizer que o chumbo tem uma maior densidade e uma maior temperatura de fusão e ebulição que o estanho. Então, resposta, letra B.